ter sido no início, 4, 5 meses, 6 meses. 4, 5 meses para arrecadar 6 milhões. Não, não é que para arrecadar 6 milhões, na realidade já haviam alguns. Não é que eu saí de lá com a missão de arrecadar 6 milhões de dólares. Né? Senão não. Foi justamente por isso que eu falei, olha, não vamos fazer loucura, porque não. Né? Mas havia perspectiva de 6 meses, pelo menos, arrecadar. Exatamente. Então eu falei, olha, foi o que eu falei, o Paulo também, nós podemos chegar, vamos tentar chegar a esse valor. E aí me lembro que o Jário falou, ó, os senhores agora têm um compromisso conosco e nós temos um compromisso com os senhores. Caso a gente tenha sucesso nas eleições, nós nos comprometemos a apoiá-los totalmente na sua indicação, não sei o quê. E cabe aos senhores cumprir o comprometido. E aí houve um jantar, já em novembro, dezembro de 2006, que foi um jantar, uma espécie de jantar comemorativo, já de novo na residência do Jader, já não contando com o Sérgio, eu não me lembro quem estávamos participando, me lembro do Renan, do Jader, eu não me lembro se tinha, o Silas também estava, mas porque aí já são, né, havia muitos eventos, mas eu me lembro do Jader. As palavras do Jader, que foram textuais, foram as seguintes: muito satisfeito, dizendo, olha, doutor Nestor, aquele também, outro que me chamava só de doutor Nestor. Abre aspas nas palavras. Abre aspas. O Jader disse. Doutor Nestor, me lembro de esperando jantar, tomando um whisky, ele disse, doutor Nestor, o senhor, quero lhe agradecer, o senhor cumpriu com o seu compromisso, cabe a nós agora cumprir com o nosso. O senhor fique tranquilo, que o nosso apoio está garantido para a sua manutenção no seu cargo. Isso foi final de 2006, logo depois da eleição. Então esse patrocínio passou a ser PMDB e parte PT também. Exatamente. Né? E quem apoiava especificamente dentro do PT? Foi a minha interface era o Delcídio. Né? Era o Delcídio. Continuou sendo Delcídio. Até pelo relacionamento que o Delcídio tinha. O Delcídio era senador, era um homem de confiança dessa ala do PMDB, porque o PMDB e o PT sempre mantiveram uma relação, né, meio... Não de total confiança. O Delcídio era dos poucos integrantes do PT que gozavam desse prestígio, dessa confiança no pessoal do PMDB. Muito bem. Então, aí, a partir de 2006. 2006, né? 2006 efetivamente. Houve esse sharing. Então, isso, PT e PMDB na diretoria internacional. E com o Paulo Roberto também, né? E com o Paulo Roberto aí não era mais PT, era PP, era PP, PMDB, PT também, porque como o Paulo tinha uma quantidade de empreendimento muito grande, o PT maior, né? Claro. Muito bem. Vamos seguir então o próximo. Bom, aí em sequência tem a questão do prédio, que foi mais ou menos nessa época, mas aí, quer dizer, isso aí não tem nada, não foi isso foi uma informação, que é a questão da indicação do Walter Torre para fazer a nova, na verdade não é a nova sede, a sede continua sendo a Avenida Chile, né, mas o novo prédio que abriga a maior parte dos empregados da Petrobras, que foi feito na Rua do Senado. E esse prédio foi uma curiosidade, porque prédio na Rua do Senado, né? Uma outra sede, né? É uma complementação, porque o que acontecia? Havia uma sede, tanto que a Petrobras ocupa uma série de prédios no Rio. Né? Tem ali na Almirante Barroso, tem muitas salas alugadas. E a ideia era deslocar uma quantidade significativa de funções dali. O prédio estava superlotado, o Edise, né, a Avenida Chile. E decidiu-se fazer um novo prédio. Né? Na época já não era mais o Dutra, já era o Gabriele. E aí nomeou-se que isso faz parte da diretoria do Duque, né? A diretoria de serviço é que é responsável por essa negociação de
prédios e escritórios da Petrobras, como sempre e tudo isso. Né? E foi formada uma comissão, né, pelo pessoal para escolher, avaliar as diversas ofertas que haviam no mercado para construir ou para alugar uma... Na verdade, não sei, a Petrobras não constrói, a Petrobras arrenda, né, essa ampliação, essa nova sede. E houve várias apresentações para a diretoria, inclusive porque foram construídos 2 prédios enormes em frente à Petrobras nessa época, um pela Camargo, depois vendeu para um fundo árabe, que é bem em frente à Petrobras, do lado do BNDES, que foi a melhor, inicialmente foi a melhor alternativa escolhida, foi apresentado, e por 3 vezes essa comissão apresentou alternativas, e nas 3 vezes o Gabrielli rebateu e colocou uma série de empecilhos para a escolha da indicação do prédio. Houve uma ideia de fazer no quartel da PM, que é ali do lado. E por 3 vezes ia e batia na trave, até que o Duque me disse, olha, enquanto não for escolhido o prédio, a proposta do Walter Torre, o Gabrielli não vai deixar passar. O Walter já acertou tal, isso informação do Duque. Inclusive, aí é que tem a curiosidade, né? Que o Walter convenceu o Lula que a Petrobras deveria ter, a exemplo da Petronas, que tinha na época o maior prédio do mundo. A sede da Petronas tem 150 andares em Kuala Lumpur. É um negócio impressionante, né? Você conhece Kuala Lumpur. Então, e aí o Walter falou, a Petrobras não pode ficar atrás. Só que para fazer um prédio de 150 andares são 400 metros de altura. E aí o Walter mandou uma maquete, o Duque mostrou lá para a diretoria, e todo mundo morreu de rir, porque é uma maquete, uma vista da Baía de Guanabara, você via o novo prédio da Petrobras é mais alto, seria mais alto que o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem 360 metros, então o prédio mais... Aí todo mundo riu, um absurdo e tal, mas acabou sendo vitoriosa a indicação do Walter, né? Que são, na realidade não chega a 650 andares, mas são 2 blocos de 40 andares cada um. Então ele construiu... Construiu, está funcionando já há alguns anos, há 4 ou 5 anos, a nova... Fica ali em um lugar ruim, um lugar, mas foi a que foi escolhida pela diretoria, aí essa o Gabrielli deixou passar, e o Duque falou, enquanto não for escolhida uma proposta do Walter Torre, não vai passar. E confirmou com a escolha que aí... Como não, a comissão é aquela história, apresenta o que você pede, né? Então, e essa escolha do prédio Walter Torres foi então uma opção do Lula? Tudo indica que sim, nunca foi explicitado isso, mas o Gabrielli, como presidente, ele bloqueou por 3 vezes alternativas que tinham sido apresentadas. Alguém perguntou para o Gabrielli o que ele estava bloqueando? O senhor, o Duque? Não, eu me lembro do Estrela questionando, mas... nada de... Porque havia você pode usar uma série de argumentos. Porque não foi analisado o impacto da ergonomia. Essas questões são muito não é difícil você tornar palatável a aceitação de um prédio ou tornar inaceitável a aceitação do outro. Você, dentro de argumentos técnicos, a não ser que seja uma diferença brutal em termos de preço, mas quando você... Porque o padrão de julgamento era o aluguel mensal. Então, ali no aluguel mensal, a diferença não era grande. Então, até que se chegou que a melhor proposta era da Walter Torre. Da WT, né? Da WT. Mas assim, você falou que o local não era bom. Não era bom porque isso na visão de quem trabalha no centro da cidade do Rio, né? A Rua do Senado, o senhor conhece ali, é uma rua estreita, fica ali atrás da Frei Caneca, mas aí foi apresentado que não, que era próximo. Aí, são argumentos muito subjetivos, entendeu? Porque... E quem é que defendia a aprovação desse prédio específico na diretoria? Não, isso era apresentado. Por quem que foi apresentado? Por um grupo criado pelo Duque, da área que misturava engenharia. Tem grupos específicos especializados nessa área de imóveis
na nossa área de engenharia. Tá, era a área dele. E o próprio Duque teria falado que não passaria enquanto não fosse Isso ele falou para mim. O senhor. O senhor fez referência ao ex-presidente Lula, a relação dele com o Walter Torres. Sim, porque o Walter já teria convencido o Lula que ele teria que fazer, quem faria o prédio novo seria ele. Então houve essa proposta do Walter Torres para o Lula dizendo que ia... Não sei se houve. Teria havido essa proposta. Havido. Como é que o senhor sabe disso? Por conta da informação que o Duque me deu. O Duque teria falado que... Teria não, o Duque me falou isso. Enquanto não ganhar a proposta do Walter Torres, nós não vamos sair daqui. Tá, e o Duque também teria falado, o senhor, que o Walter Torres teria tido o aceite e o ok do Lula. Que o Lula teria se acertado com o Walter Torres. Tá. Tecnicamente, era se aprovar ou havia opções melhores? Aí é que eu estou dizendo, doutor Paulo. O senhor, como o senhor decidiu, né? Parece que decidiu. Não, nós íamos decidir na primeira apresentação, já era para ter sido decidido o prédio em frente. Era um outro. Que era um outro prédio, já pronto. Tá. Era questão de aluguel, que a gente faria a mudança imediata e ela atravessar. O Petrobras está aqui, né? E o BNDES está aqui. Tá. Então ela atravessar aquela ponte que tem ali na cima da Avenida Chile, quer dizer, a facilidade de integração, tudo indicava para esse. Mas aí o Gabriel colocou uma série de questões que não tinham sido examinadas. Eu não me lembro exatamente quais são. Mas se fosse para aprovar o prédio, o senhor não teria aprovado, então, esse do Walter Torres. Teria aprovado da frente. O primeiro. Não só eu, como o resto da diretoria. O resto da diretoria. Quem mais que... O Estrela, eu me lembro do Estrela, não, mas a solução natural é essa, mesmo dessa. Porque era uma coisa que era imediata, né? Sim. Inclusive não precisava esperar a construção, já estava o prédio, estava pronto. Estava pronto. Em termos de valor de locação? Na época não tinha era um prédio existente, era mais alto, porque o Gabriel usou, não, mas nós podemos conseguir aluguéis mais baratos do que isso. Realmente, questão de deslocalização, você pode, né? Porque aí surgiu a ideia, vamos fazer na Barra, o pessoal, a gente chama os barreiros lá, queriam facilidade, mas a ideia era manter próximo por uma questão de proximidade, de integração, porque uma grande parte dos funcionários, porque as diretorias todas permaneceram na sede, isso continua, né? E o corpo técnico todo é que foi em massa para esse novo prédio. Esses dois novos prédios. Tá, próximo ponto. Bom, o que mais? Diretoria financeira. Assim, bom, aí já mudou o cenário, né? O PT enfraquecido e surge o PMDB do Senado se enfraquece também, né? Se enfraquece também por quê? Porque o Renan, surgiu aquele escândalo da namorada da filha dele, que quem pagava a pensão era o Mendes Júnior, e ao mesmo tempo surge uma bandeira nova, que era a manutenção da CPMF. E a articulação feita pela bancada mineira do PMDB, junto com Eduardo Cunha, da Câmara, o PMDB da Câmara, de indicar um substituto para o meu lugar. Por quê? Porque o Jorge Luz tinha feito apologia das vantagens, baseado em verdade, das vantagens que a diretoria internacional tinha no meio das outras diretorias. A maior inverdade é dizer que a diretoria internacional não tinha controle no Brasil, que é completamente inverídico, porque é igual às outras diretorias. A única diferença é que os ativos da área internacional ficam fora do Brasil. Sim. Mas em termos de controle financeiro, controle de aprovação de projetos, seguia exatamente a mesma liturgia das outras diretorias. Tudo era aprovado pelo colégio dos diretores, mas aquela história, o pessoal gosta de ouvir, né? E que era um orçamento de 15 bilhões de dólares sem controle. Isso despertou a cobiça e, coincidentemente, com esse problema da CPMF, um grupo enorme, isso quem me confirmou isso, eu estive com o Michel Temer, eu fui levado pelo Bunlai para conversar com o Michel Temer, e eles vieram me procurar, foi quando surge a tal proposta de que eles não faziam questão nenhuma de que fosse velada, ou melhor dizendo, o diretor indicado
para me substituir, foi o João Augusto Henriques, que já tinha sido diretor da BR, ex-empregado da Petrobras, mas o João tinha um problema no TCU, foi vetado e o Gabriel usou isso como forma de barrar a nomeação do João Augusto. Mas aí o João indicou o nome do Zelada, que era um funcionário da casa, chefe de divisão, gerente de divisão, né? De segundo nível abaixo do gerente executivo. E é porque essa bancada do PMDB, que dita pelo presidente, na época, presidente da Câmara, Michel Temer, era uma bancada de mais de 50 deputados. Mas o comando, a articulação foi feita pelo falecido deputado Fernando Diniz, do PMDB de Minas, que chegaram para o Lula e falaram: nós tem que nos entregar o cargo da diretoria internacional, que senão a nossa bancada... Lula a diretoria internacional, caso contrário, não votariam pela manutenção da CPMF. Inclusive na Câmara foi mantida. Quem derrubou a CPMF foi o Senado. Era uma bancada de deputados, né? Deputados. Cerca de 50 deputados. De acordo com a conversa que eu tive com ele, ele foi muito gentil comigo, dizendo que tinha as melhores referências, mas que ele não podia deixar de ouvir os liderados dele do PMDB. E quem fazia essa interlocução com o presidente Lula era o... Aí era a informação que eu tive, que eles se revezavam. Os 50 ficavam telefonando, dizendo que exigiam, que se não houvesse essa indicação, até que o Lula, isso me foi dito até pelo ministro Lobão, quem me comunicou oficialmente que eu já ia ser substituído foi o ministro Lobão. Foi até em Buenos Aires, eu me lembro de uma reunião. Na reunião que o não, houve uma solenidade com a presidente, com a Cristina Kirchner, e vieram ministros de Estado, e eu estava lá com o diretor da área internacional, e aí o Lobão me puxou. Isso já foi em fevereiro de 2008, né, porque eu fui substituído no dia 3 de março de 2008. Aí o Lobão disse que o Lobão me chamou, Nestor, olha, não tem jeito. O presidente me falou que vai ter que substituir você. Aí eu falei, ministro Bom, mas nós tínhamos um acordo. Ele falou, não, ele falou isso, que tinha um acordo com o Jader, mas que acordos são feitos, novos acordos. Ele quem falou que havia um acordo com o Jader? Não, eu falei para o ministro que havia um acordo, ele sabia disso com o PMDB do Senado, e falou, não, o Lula sabe disso. Falou, Lula sabia que havia um acordo. Mas que havia uma nova necessidade política de atender, a ser atendida. Então ele informou que a substituição deveria ocorrer. Muito bem, então o senhor foi substituído... No dia 3 de março de 2008. 3 de março. Ele foi substituído pela manhã na diretoria da Petrobras, e à tarde fui nomeado, porque o conselho de administração da Petrobras e da BR naquela época eram as mesmas pessoas. Sei. Então o senhor foi substituído de manhã e à tarde fui nomeado diretor financeiro da BR. Vou fazer uma pausa com um café, que é o café, uma água. Eu vou ser rendida agora para um outro colega meu. Tá bem? Então aguardando o seu colega? Isso, ele está saindo da Polícia Federal agora. Tá. Então vamos seguir com a senhora enquanto o seu colega chegar também, tá? Tá bom.
Parou a gravação? Quer usar banheiro? Não, não. Não.